Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, mais um assunto sobre Reiki. Uma pergunta que constantemente surge em debates, em troca de ideias, discussões, redes sociais, blogs e afins, é: qual é o preço do Reiki? Posso cobrar pelo Reiki? É justo? É ético? É digno cobrar pelo Reiki? Bom, resposta para a pergunta do vídeo, né? Para aqueles que não querem se alongar muito, então a gente responde rápido. O Reiki tem preço? Não. O Reiki não tem preço. Mas eu vou explicar ao longo do vídeo por que o Reiki não tem preço. Onde a gente chega a afirmar que o Reiki não tem preço, o Luiz Felipe disse que o Reiki não tem preço. Tá. Quem é o Luiz Felipe? Né? Então vamos explicar um pouquinho mais. E vamos ter uma linha de raciocínio muito interessante. Por quê? Afinal, não podemos cobrar pelo Reiki, né? Cobramos pela água, pela luz, pelo combustível, pela moradia, por tudo. E por que o Reiki não se pode cobrar? O Reiki é divino, é amoroso, é compassivo, é maravilhoso, é fantástico. Não. Muito simples a razão de não se poder cobrar pelo Reiki. Não se pode cobrar aquilo que não se pode quantificar. Ou seja, aquilo que a gente não consegue traduzir em números, em quantidades, em volumes, litros, quilogramas, unidades, centenas. Não há como medir o Reiki. Então, um terapeuta que trabalha com Reiki, né, que vai fazer uma aplicação de Reiki em alguém, ele pode fornecer um Reiki que atua no corpo físico, bem denso, corpo energético, que fica ao redor, corpo emocional, corpo mental e corpo espiritual, bem para cima. Como que nós vamos saber para qual desses corpos foi o Reiki? Né? Qual foi contemplado? E que quantidade que cada um recebeu? E além disso, o que a pessoa faz com essa energia do Reiki que ela recebe? Para que ela usa essa energia? Se ela usa para quase nada, você cobra quase nada. Se ela usa para grandes coisas, você cobra muito mais. Mas não podemos quantificar. Não se sabe quanto de Reiki vai e nem para qual dos corpos ele vai. E muito menos como a pessoa vai usar aquela energia e por quanto tempo ela vai usar essa energia. Às vezes, apenas uma sessão de Reiki, a pessoa recebe tanta energia que ela leva meses para trabalhar, para acomodar essa energia, para colocar essa energia em ação, em execução na sua vida, né, no seu dia a dia. Então, essas questões não têm resposta. Existe uma possibilidade. Existe. Digamos que você é um radiestesista com uma boa experiência, com pêndulo e com réguas adequadas, e você consiga, né, quantificar o Reiki com isso. Não vai ser um consenso. Outro radiestesista pode chegar a outros valores, outro radiestesista a outros e assim por diante. Nós não temos hoje ferramenta para quantificar o Reiki, nem a radiestesia. E muito menos para quantificar como que a pessoa está usando aquilo, né? Num atendimento que a pessoa retorna, você tem que conversar por um bom tempo com a pessoa, com o cliente, para descobrir, para achar, fazer com que ele verbalize, para fazer com que ele se conscientize de como que aquela energia que ele recebeu na sessão passada atuou na vida dele. Então ele começa a fazer diversas ligações e aí a gente vai ter uma ideia de como isso está atuando, né? Mas ainda assim muito pouco. Então nós não podemos cobrar pelo Reiki. Não tem preço. Não tem preço. Outro aspecto que eu já comentei, que são os benefícios. Quanto que vale para você que estava com uma síndrome de pânico aguda, recebeu uma aplicação de Reiki e se curou? Quanto que vale isso para você?
Para alguns, não vale quase nada. Para alguns, vale muita coisa. Então, como que você vai cobrar isso? De novo, como você vai quantificar aquela sensação de bem-estar, aquela cura emocional, o fim de uma síndrome de pânico, por exemplo? Não temos como quantificar isso. Ninguém consegue dar um preço, um valor para isso. Então, de novo, o reiki vai auxiliar, vai ajudar, vai resolver, mas não poderemos quantificar, né? Uma outra alternativa também é através de alguns parâmetros. Por exemplo, eu tive um caso de um cliente que chegou para fazer um tratamento com reiki. Ele gastava algo em torno dos R$1.000 por mês com remédios. Depois de um mês, ele tinha reduzido para uns 800, depois de 2 meses para uns 600, 400, e 3 meses depois ele estava praticamente só com alguns remédios básicos. Por cima, isso não é porque não tem os valores anotados e bem referenciados, mas essa é uma pesquisa que é válida de se fazer. Muitos terapeutas conseguem. Então, a pessoa gastava 1.000, passou a gastar 200 depois de um tempo. Então você vê a economia que ela teve pelo mês e você vai verificar se foi válido ou não foi válido o que ela gastou com o reiki. Na época eu cobrava R$50 a sessão. 4 sessões do mês, R$200. No primeiro mês ela pagou as sessões. No segundo mês ele já pagou as sessões e já sobrou. No terceiro mês, então, já partimos para um outro aspecto do tratamento, que foi muito benéfico. Então, podemos buscar alguns parâmetros, como redução de medicação, redução de visitas ao médico também, né, que visitava o médico constantemente e reduziu, passou uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6 meses. Então a gente consegue alguns parâmetros para ter uma ideia, para a nossa mente se satisfazer com aquilo. Realmente eu comecei a fazer tratamento com reiki e melhorei e economizei, eu senti, né, a economia. Se não tivesse feito, eu continuaria gastando aquilo com remédios, poderia gastar muito mais, porque efeito colateral de remédio faixa preta, né, remédio controlado é coisa pesada. Talvez eu precisasse gastar muito mais ainda para recuperar minha saúde. Então a gente indiretamente consegue ter um valor, ter um quantificar do reiki. Razoavelmente se consegue, mas ainda assim muitos outros benefícios estão incluídos e a gente não consegue realmente ter uma quantificação certa. Diferente de um produto, onde você pega tanto de ferro, tanto de mão de obra, tanto de energia elétrica, tanto disso, tanto aquilo, e você tem o preço de custo do produto certinho. Uma boa empresa tem isso. Você coloca a sua margem, você vende ele. Você sabe exatamente tudo. Quando você vende aquela quantidade de produto, você paga e você recupera o dinheiro investido. Com o reiki nós não vamos conseguir fazer isso. Com o reiki nós não vamos conseguir fazer. Ainda não temos meios para quantificar o reiki e muito menos os benefícios que ele traz para a gente. Então o reiki não tem preço. Porém, dúvida que não quer calar, pergunta fundamental: quanto que você cobra pelo atendimento com reiki? Quanto que o Luiz aqui cobra por um atendimento com reiki? Se o reiki não tem preço, como é que tu está cobrando? Como é que terapeutas pelo mundo inteiro cobram pelo reiki? Essa coisa divina, maravilhosa, fantástica. Se o reiki não tem preço, você não cobra. Nenhum terapeuta que trabalhe com reiki cobra pelo reiki. Não tem como quantificar. Não tem como adivinhar quanto vale. O que se cobra é aluguel da sala. Tem que pagar aluguel da sala. O terapeuta precisa pagar. A sala não fica assim brotando, disponível, né, com plaquinhas, com pessoas acenando: uma sala de brinde aqui de graça, pode usar à vontade. Não. Paga energia elétrica. Sem luz na sala.
sem ar-condicionado nos lugares mais quentes ou mais frios, você não consegue atender bem o cliente. Quem é que vai limpar a sala? Já teve casos de clientes vomitando na sala. Você não vai poder cobrar um plus do cliente porque ele vomitou. O terapeuta, ou ele mesmo limpa, ou ele contrata alguém para fazer a limpeza. Se for num prédio, tem mais o condomínio, tem mais IPTU. Então, o que os terapeutas cobram por uma sessão de Reiki é para remunerar todas essas questões que eu trouxe, todas essas contas que ele precisa pagar para poder trabalhar, para poder estar ali, o tempo dele, que ele vai estar disponível para fazer o atendimento, mais o valor que ele acha justo para que se sinta bem fazendo aquilo, para que se sinta que é uma atividade digna, que ele consegue se manter. Porque eu não conheço terapeuta que tem um mecenas. Eu não conheço terapeuta que é patrocinado por alguém, que pode trabalhar ou não trabalhar, se especializar ou não se especializar, comprar livros ou não comprar livros, que vai ter alguém para bancar. Existem alguns poucos casos onde a pessoa vive às custas do esposo, ou às custas da esposa, ou às custas da família, e aí faz aquilo. Não está nem aí. Mas isso é uma exceção à regra. O mais correto é que você está prestando um serviço e você tem que ser remunerado por isso. E o valor que você vai cobrar tem que ser um valor com o qual você se sinta bem. Tem que ser um valor também compatível, né? Dependendo da região que você vive, se você quiser cobrar R$200 por uma sessão, você não vai ter ninguém para atender, porque as pessoas não vão ter um poder aquisitivo para tanto. Então você pode cobrar R$30, R$50, R$100, R$200. O valor é o terapeuta que define com base na vivência dele, nas necessidades dele, no senso dele de merecimento. Mas esse valor precisa estar de acordo com a região, com o lugar onde ele vai trabalhar. Se você vai para um lugar onde a maioria dos serviços similares custa R$200, você chega oferecendo a 30, você também não vai ser muito bem aceito. As pessoas vão pensar, puxa, aquele cara ali por 30 não vale a pena, não deve fazer um serviço muito bom, não deve ser um bom terapeuta porque está cobrando muito barato. Então a gente tem que se adequar. E também você pode fazer cortesias. Eu, aqui na minha região, o valor que eu cobro é R$50, R$75. Nessa faixa. Mais do que isso, a procura praticamente não existe. As pessoas não se sentem confiantes e tranquilas de pagar. Depois que elas fazem, depois que elas começam a receber as sessões e sentem, percebem, observam os resultados, elas verificam que realmente aquele valor é muito pouco. Poderia cobrar mais. Mas é o valor médio que se cobra. E eu faço cortesias. Atendi muita gente por R$10, por R$5, por R$30. Atendi muita gente de cortesia mesmo, sem cobrar nada. Porque a pessoa estava precisando e não teria como pagar, não teria como dispor do valor. Mas, no geral, entra um fator muito importante. As pessoas se sentem felizes em pagar por aquilo que estão recebendo. Não interessa se é divino, se é maravilhoso, se é fantástico, se é amoroso, as pessoas se sentem bem em retribuir o trabalho, a atenção, o carinho, o acolhimento que o terapeuta oferece. É um fator muito importante que muitas pessoas esquecem. Você se sente bem. Puxa, eu trabalho, eu ganho meu salário e eu posso pagar pelo meu tratamento. Eu acho que é uma questão de chakra básico de você ser responsável por si mesmo, pela sua cura, pela busca de melhorias e de crescimento, de você fazer alguma coisa, conseguir aquele dinheiro e você remunerar a pessoa que está ali te atendendo. Legal, pessoal, esse papo.
existe há muito tempo, vai continuar existindo, as pessoas vão continuar trazendo isso. Mas eu espero ter esclarecido ao longo do vídeo a razão de não se cobrar pelo Reiki e que o terapeuta cobra, né, o trabalho dele, o tempo, o aluguel, energia elétrica, ônibus, gasolina, deslocamento. É isso que ele cobra. E isso pode e deve ser quantificado, porque o terapeuta precisa. Porque se você cobra R$50 para atendimento, e no final do mês você tem X atendimentos e ganha R$1.000, e você gasta 1.500 entre todos aqueles, né, aquelas continhas, você está trabalhando de graça, você está pagando para trabalhar. E aí você vai ter que verificar se você consegue se manter assim. Muita gente não consegue se manter. Então, às vezes, precisa aumentar um pouco o valor, diminuir o número de horas de atendimento, buscar um caminho, né, para oferecer esse serviço. É importantíssimo. Precisamos de mais terapeutas oferecendo Reiki, mas para que isso aconteça, precisa ser viável, né? A pessoa tem que estar bem consigo mesma, recebendo o valor que acha justo, podendo comprar as coisas que precisa, podendo fazer os investimentos, podendo viver disso, de ser terapeuta com Reiki, e oferecendo isso para as pessoas que precisam, que é fantástico, realmente fantástico. Gratidão.